Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre como que a gente faz para aplicar o critério de teste de mutação utilizando a linguagem Python, e para isso a gente vai utilizar uma ferramenta de teste de mutação para Python chamada Multimute. Para a gente conseguir utilizar essa ferramenta, a gente vai utilizar um exemplo. Esse exemplo está disponível nesse link aqui e a gente vai acessar o conteúdo desse link para a gente poder estar trabalhando com a ferramenta, tá? Então, uh, o link já está aqui, já está aberto, mas eu vou abrir aqui novamente, só para a gente poder fazer o passo a passo. Tá acessando o link. Aqui a gente tem um repositório no GitHub, tem um projetinho com algumas informações, eu vou dar mais detalhes para vocês a respeito de cada um desses arquivos. E a gente tem duas opções para trabalhar com esse repositório. A gente pode ou clonar o repositório utilizando a ferramenta Git, ou a gente pode baixar o repositório para um diretório no nosso computador. Tá? Então a gente vai baixar o repositório, porque aí a gente não precisa assumir nenhum conhecimento a respeito da ferramenta Git. Tá? Então tá aí, o repositório está baixado, o link está aqui, vamos acessar o repositório. Vamos descompactar o conteúdo, agora ele está aqui nessa pasta, esse outro, e a gente tem aqui a pasta. Para poder estar trabalhando com os scripts Python, eu vou estar utilizando o editor de código Visual Studio Code, mas você pode utilizar o editor de código que melhor atenda as suas necessidades. Tá? Novamente, para utilizar o Visual Studio Code, a gente assume que tem algumas configurações realizadas nele, como a instalação da extensão para rodar código-fonte em Python, mas como esse não é o contexto da aula, fica como atividades extras para quem tiver curiosidade para procurar. Então aqui eu vou abrir a pasta que eu baixei, está em Downloads, aqui eu vou abrir. Então a pasta tem um arquivo gitignore, que é um arquivo padrão para evitar que se envie arquivos desnecessários para o repositório remoto. Esse aqui não faz parte do escopo da nossa aula, então a gente vai ignorar. Tem um arquivo readme, que ele tem um passo a passo a respeito dos passos que devem ser seguidos para que a gente possa utilizar o conteúdo aqui o conteúdo que está disponibilizado na pasta. Então esse aqui vai ser útil para a gente. E para o nosso exemplo, a gente tem aqui um programa e a gente tem alguns casos de teste aqui também. Esse programa ele é uma implementação do utilitário cal do Linux, do Unix. Se você abrir um terminal no Linux, ele por padrão tem um utilitário que a gente chama de cal. E esse utilitário ele serve para a gente visualizar o calendário. Então, se a gente abrir o terminal aqui e digitar cal, a gente recebe aqui o calendário do mês corrente. E esse utilitário ele ainda tem mais algumas informações. Então, por exemplo, a gente pode passar um ano, por exemplo, 2019, e a gente vê o calendário referente a todo o ano de 2019. Ou a gente ainda pode ver um mês específico de um ano específico. Então, a gente pode ver, por exemplo, o mês 12 de dezembro de 2019. Então, essa é uma ferramenta ligeiramente simples e esse código-fonte aqui em Python, ele basicamente implementa essas funcionalidades dessa ferramenta. Então a gente pode fazer um teste ligeiramente simples para ver se está tudo funcionando direitinho. Então a gente está aqui dentro do repositório, se a gente fizer Python calpy 2019, ele deveria mostrar o calendário de 2019. Então aqui. A gente tem aqui os meses referentes ao calendário de 2019. Se a gente não especificar nenhum parâmetro, a gente deveria receber o calendário referente ao mês de maio, que é o mês que está sendo realizado essa gravação, de 5 de maio de 2020. Então vamos fazer o teste. Então aqui realmente maio de 2020 e aqui está o calendário. E por fim a gente pode especificar um mês em um ano e receber o calendário específico daquele mês. Então a gente pode ver aqui, por exemplo, cal, mês 4, 1987. Então está aqui o mês de abril de 1987. Então a gente vê que as funcionalidades básicas do utilitário cal estão funcionando perfeitamente aqui na nossa implementação. O próximo passo então é a gente entender como que a gente vai estar trabalhando com esse repositório.
Para a nossa atividade, a gente necessita que tenha algumas ferramentas instaladas no nosso computador, e para que a gente instale essas ferramentas, a gente vai seguir o passo a passo que está descrito aqui no README. Tá? Então, tá aqui, os requisitos básicos para utilizar essa aplicação são o Python 3.7, e a gente vai estar utilizando também uma ferramenta que chama Python 3 VEnv, que é Virtual Environment, e a gente vai estar utilizando essa ferramenta para isolar as bibliotecas que a gente vai precisar instalar para poder rodar o nosso projetinho. Então, todos os requisitos necessários para rodar esse projetinho estão disponíveis aqui nesse arquivo requirements.txt, e o passo a passo para a gente poder instalar esses requisitos é basicamente instalar o Python Virtual Environment. Como no meu computador já está instalado, eu não preciso fazer esse passo. A gente vai entrar dentro do repositório, a gente já está dentro do repositório aqui na minha máquina. Então a gente vai criar um repositório virtual utilizando esse comandinho aqui. Então vou copiar, vou colar e vou fazer aqui, vou especificar certinho o local do diretório do repositório. Então no meu computador ele está dentro de Home, Estevão, Downloads. E aí, apertando Enter, vê que a partir do momento que eu apertei Enter, tá no diretório, o diretório aqui ficou incompleto, né? Na verdade, o diretório é esse master aqui, depois virtualenv. Virtualenv. Então vamos lá. Vê que a partir do momento que eu apertei Enter, ele criou um diretório aqui, virtualenv, e o próprio Visual Studio ele já reconhece que a gente criou um ambiente virtual, um diretório virtual, e ele pergunta se a gente quer escolher essa pasta para ser o nosso diretório onde a gente vai instalar as bibliotecas. Então, eu vou selecionar aqui que sim. E a partir do momento que eu mudo para sim, o Visual Studio vai pedir também para instalar algumas bibliotecas. Eu vou instalar elas aqui, apesar de elas não estarem no contexto da aula, mas elas vão ajudar a gente a ler o código de maneira mais fácil, né? Então, ele vai instalar aqui o lint do Python, que é para evitar erros para ele mostrar para a gente se tiver algum erro de tipo durante a escrita do código. Então, por exemplo, se eu escrever alguma coisa errada aqui no código-fonte, o lint vai mostrar para mim que tem alguma coisa errada aqui. Então isso facilita na hora de escrever o código-fonte. Tá. Mas o que interessa para a gente, na verdade, são as bibliotecas que estão disponíveis dentro do arquivo requirements.txt. Então, aqui dentro do requirements.txt, a gente tem 3 bibliotecas básicas. A gente tem o PyTest, que é uma ferramenta de teste. A gente tem o PyTest-Cov, que é um complemento do PyTest, que é utilizado para a gente ter relatórios relacionados à cobertura de código, que utiliza informação de teste estrutural. E por último, a gente tem o Multimute, que é a ferramenta que a gente vai utilizar para aplicar teste de mutação em Python. Então, a gente vai instalar essas bibliotecas dentro do nosso ambiente virtual que a gente criou aqui. Então, para a gente instalar essas bibliotecas, a gente vai fazer o comando pip3 install -r e vai especificar o arquivo de texto que contém o nome das bibliotecas. Então, requirements.txt. E ele vai instalar para a gente essas 3 bibliotecas que estão disponíveis, que estão descritas aí dentro do arquivo requirements.txt. Legal. Então, se a gente fizer um pip3 list, a gente vai ver que tem algumas bibliotecas instaladas no nosso ambiente virtual. Naturalmente tem algumas extras, porque são dependências, mas o que interessa para a gente é a Multimute, o PyTest e o PyTest-Cov. Tá? Então, nas aulas anteriores, vocês devem ter visto a respeito de teste estrutural. Para essa aula, eu já deixei alguns casos de teste previamente definidos aqui para a gente poder dar uma verificada de como que está a situação desse nosso código-fonte. Então, se a gente continuar olhando dentro aqui do arquivo readme.md, a gente vai ver que a gente tem alguns comandos aqui especificando como é que a gente faz para a gente utilizar essas ferramentas que a gente instalou, essas bibliotecas que a gente instalou. Então, a gente pode primeiramente rodar o comando pytest
-vv cal.py. Então esse comando basicamente vai executar a ferramenta PyTest e vai mostrar para a gente a execução de alguns casos de teste que já estão disponíveis aqui no nosso repositório, no que a gente está trabalhando. Tá? Então, só para a gente, antes da gente começar a executar, dando uma olhadinha rapidinho por cima do código-fonte dessa aplicação, ela possui alguns métodos bem simples e um método main geral que utiliza esses métodos. Então, a gente tem aqui o método number of days, que basicamente ele recebe como parâmetro um ano e um mês, e ele ele calcula o número de dias para aquele mês naquele determinado ano. Depois a gente tem aqui um método chamado de first of month, que ele basicamente ele retorna um valor de 0 a 6, que corresponde a um dia da semana, que corresponde ao primeiro dia daquele mês. Então, por exemplo, no mês de abril aqui, no mês de maio, que a gente está atualmente, a gente vê que ele começou o mês numa sexta-feira. Então, dentro da lógica desse método, ele deveria retornar então o número 6 para a gente, porque domingo é considerado como número 0, segundo o número 1, terço o número 2, quarta o número 3, quinta o número 4, sexta o número 5. Então, na verdade, o mês de maio começou na sexta-feira, né, e não no sábado, como eu falei. Então, se a gente verificasse, passando como parâmetros o mês de maio e o ano de 2020, a gente veria que o método deveria retornar o número 5, que é correspondente à sexta-feira, que foi o dia da semana que começou o mês de maio de 2020. Então aqui tem a lógica relativamente simples, basicamente alguns laços de repetição e algumas estruturas condicionais. Depois a gente tem uma função chamada de sleep, que ela basicamente ela recebe como parâmetro um ano e ela verifica se esse ano é um ano bissexto ou não. Então, caso o ano seja bissexto, ela retorna um valor true, e caso o ano não seja bissexto, ela retorna um valor false. Então tem uma lógicazinha aqui por trás. E depois a gente tem esse método aqui chamado Jan-Win, que ele computa o dia da semana do primeiro dia do ano. Então, por exemplo, para o ano de 2020, se a gente voltar para janeiro, o primeiro dia de 2020 foi uma quarta-feira. Então, novamente, ele vai fazer uso daquela função que calcula o first of month, só que dessa vez ele vai querer saber exatamente o primeiro dia do ano de janeiro. Então, no caso, para o nosso exemplo aqui, 2020, ele seria domingo 0, segunda 1, terça 2, quarta-feira 3. Então, como o ano começou numa quarta-feira, essa função retornaria para a gente em 2020 o número 3. Mais para baixo a gente tem uma função chamada cal. Essa função chamada cal é responsável por desenhar o calendário na tela. Então é ela que é responsável por fazer esse desenho quando a gente faz... Vamos fazer aqui o exemplo novamente, Python 3 cal.py. Então essa função cal é responsável por fazer esse desenhozinho aqui na tela. Então ela basicamente possui alguns laços de repetição e esses laços eles controlam como é que a string está sendo produzida. Então, de maneira bem simples. E por fim a gente tem a função main, que essa função main ela utiliza todas as outros métodos e funções que foram definidas lá em cima, e ela que é responsável por ler os parâmetros que a gente está passando aqui na linha de comando e tratar esses parâmetros para que ela possa fazer a chamada das funções de maneira correta. Para o contexto dessa aula, a gente não vai dar muita atenção para o conteúdo dessa função main, tá? A gente vai trabalhar aqui como se a gente estivesse trabalhando em teste de software em nível de unidade. Então, para o contexto de Python, a menor unidade possível que a gente tem é um método, uma função. Então, a gente vai estar olhando para as funções de maneira isolada, tá? No momento do teste. Então, a gente tem alguns testes aqui que foram criados para que a gente pudesse verificar o comportamento dessa implementação aqui, para saber se ela realmente está funcionando de maneira correta. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho em alguns testes. Vamos dar uma olhada nos testes para a função, para o método sleep, que é um método bem simples. Então a gente tem aqui. Aqui a gente está utilizando uma funcionalidade do PyTest, que
Ela utiliza parametrização para a gente poder criar um caso de teste e dar várias entradas para esse caso de teste e executar ele com várias entradas diferentes, tá? Então, a gente tem aqui a entrada, que seria um ano, e a gente tem a saída esperada. E a saída esperada, então, para o ano 4, a saída esperada é que seja um ano bissexto. Para o ano 5.501, a saída esperada é que não seja um ano bissexto, portanto falso. Para o ano 1.900 também, que não seja um ano bissexto, então falso. Para o ano 1903 também falso. Para o ano 1904 verdadeiro. Para o ano 2000 verdadeiro. Para a gente ter uma noção a respeito desses dados, a gente tem que ter acesso a alguma informação online. Então a gente pode verificar no Google, por exemplo, lista de anos bissextos. E aí a gente pode acessar algum site que tem a lista de anos bissextos aqui. Então, com base nessa informação, a gente pode criar os nossos casos de teste. Então, a gente tem, por exemplo, aqui. Vamos adicionar um caso de teste extra. A gente tem o ano de 1700, por exemplo, que é bissexto. Então a gente pode adicionar um caso de teste extra lá só para conteúdos didáticos. Então, se a gente vir aqui e colocar o ano 1700, ele é bissexto, então a gente espera que retorne true. Tá? Então, vamos executar esses casos de teste e vamos ver o que acontece. Se a gente voltar aqui para o README, ele tem aqui o guia de como que a gente faz para executar esses casos de teste. Então a gente vai utilizar o PyTest por enquanto para executar os casos de teste. Então vamos copiar aqui o conteúdo dessa linha e vamos executar para ver o que acontece. Então a gente pode observar que não aconteceu nada porque tem um errinho aqui na linha, né? A gente está chamando o PyTest com o script cal.py, mas na verdade a gente quer executar o script teste _cal.py, que é onde tem os casos de teste que a gente tem definidos lá. Então agora vamos executar aqui, e aqui a gente vê que os casos de teste passaram, inclusive aquele caso de teste extra que a gente adicionou ao método de teste da função sleep. Então tá aqui quando a gente passa o ano de 1700, a execução espera que seja true, e realmente foi true, então por isso o caso de teste passou. A gente tem aqui uma série de casos de teste para todas aquelas funções que eu descrevi para vocês, que eu mostrei para vocês no início do vídeo. E agora, o que eu queria mostrar para vocês é mais informações a respeito desses casos de teste que a gente já tem produzidos. Tá? Então, a gente tem aqui a possibilidade de a gente verificar os dados de cobertura desses casos de teste utilizando a ferramenta PyTest Cov. Então vamos dar uma olhada. Vamos primeiro dar uma olhada aqui no relatório genérico. Vamos corrigir aqui também aquele errinho. Teste call. Então se a gente verificar aqui o relatório de cobertura, a gente vai ver aqui que a gente tem 54% de cobertura para o nosso programa Cal. Então vamos dar uma olhada no relatório que ele gerou para tentar entender especificamente o que está sendo coberto e o que não está sendo coberto. Tá? Então a gente não passou como parâmetro para gerar o relatório, então vamos executar essa linha aqui de baixo para gerar um relatório HTML e a gente verificar com mais detalhes o que está acontecendo depois da execução dos nossos testes. Então tá aí, agora a gente gerou o relatório e ele está dentro do diretório HTML Cov. Então tá aqui o diretório HTML Cov. A gente pode abrir esse arquivo index.html. Vamos abrir ele pelo navegador aqui para a gente poder ter uma visão mais clara do conteúdo. Então vamos aqui em index.html. A gente vai ver aqui. Então o script cal, ele tem 107 comandos, a gente está perdendo 49 e ele tem 48 branches, a gente está perdendo um aqui. Então, parcialmente. Então a gente tem uma cobertura aqui de 60%. Vamos dar uma olhada em maiores detalhes. Então a gente tem aqui as linhas em verde correspondem às linhas que foram executadas.
as linhas em vermelho correspondem às linhas que não foram executadas, as linhas em amarelo correspondem às linhas que foram executadas parcialmente, tá? Então, se a gente observar aqui, a gente vai ver que, basicamente, o nosso código inteiro referente às funções do script call, ele está completamente executado. O que não está sendo executado aqui é o que tá dentro da instrução main. Então, como a gente comentou inicialmente, a gente não vai dar muita atenção para essa função main. A gente vai trabalhar mais com os métodos, com as funções que estão definidas dentro do script, tá? Então, na verdade, o que a gente tem aqui na cobertura, nesse relatório de cobertura, é uma cobertura de 100% para cada um dos métodos. Se a gente for observar que o método call está tudo verdinho, então a gente cobriu todas as linhas aqui do método call. O método jan1 também está todo verdinho, então a gente cobriu todas as linhas do método jan1. O método sleep também é a mesma coisa, o método first of month também é a mesma coisa, e o método number of days também é a mesma coisa. Tá? Então a gente tem aqui um conjunto de casos de testes. Vamos ver se a gente consegue verificar aqui o número de casos de testes. A gente tem um conjunto de casos de testes aqui razoável. E esse conjunto de casos de testes ele consegue cobrir todas as linhas do meu programa. Então, o questionamento que a gente tem que fazer é: será que esse conjunto de casos de testes que a gente tem para esse programa, ele é suficiente, ele é adequado para que a gente possa garantir que esse programa foi bem testado? Então, uma das formas da gente avaliar esse conjunto de casos de testes é utilizando o teste de mutação. Então, eu gosto da analogia de que o teste de mutação ele serve primeiramente para verificar a adequação de um conjunto de casos de teste. Então, num cenário em que eu sou o chefe e eu passo a tarefa para que um testador crie os casos de teste para um determinado programa, eu posso utilizar o teste de mutação para verificar se os casos de teste daquele testador são adequados ou não. Então, vamos fazer a utilização da ferramenta Multimute para verificar a adequação desses casos de teste que cobrem todas as linhas do meu programa ao contexto do teste de mutação. Então, a gente vai utilizar aqui a ferramenta Multimute. E como vocês viram na parte teórica, o teste de mutação ele tem uma série de operadores de mutação, e esses operadores de mutação são responsáveis por criar versões com pequenos desvios sintáticos do programa original, e a gente vai executar os casos de teste nessas versões alteradas do meu programa original e verificar como que os casos de teste se comportam com essas versões alteradas do meu programa original. Tá? Então, vou limpar aqui a tela e vou executar o comando da ferramenta Multimute. Então, aqui eu só vou corrigir o diretório que está incompleto. Então, no meu caso, /home, Estevão, downloads, e o diretório do call também está incompleto. Na verdade, tem master. E aqui a gente especifica qual o script que a gente vai querer multar. No caso, a gente quer criar versões alteradas do programa call. Então está aqui tudo certinho, a gente vai e executa. E ficou um espaçozinho em branco ali, por isso que não deu um problema na execução. Aqui a gente não pode ter esse espaço aqui entre a flag e o endereço, então vamos executar novamente. E aqui ele está executando os mutantes. Então, o que a gente pode ver é que a ferramenta ela cria 233 mutantes e ela vai utilizar aqueles casos de teste que estão definidos dentro do script test underline call e vai executar esses casos de teste contra esses 233 mutantes. Vamos ver o que vai acontecer aqui quando terminar a execução. Então a gente tem aqui a execução dos mutantes. A gente teve aqui 233 mutantes executados, 233. A gente tem aqui algumas informações. A gente conseguiu matar com o conjunto de casos de testes iniciais 126 mutantes e 107 mutantes sobreviveram. A gente pode utilizar alguns comandos aqui da ferramenta para ter informações a respeito desses 107 mutantes que sobreviveram. Então, deixa eu limpar a tela aqui. Se a gente fizer multi results, a gente tem a lista aqui dos mutantes que sobreviveram. Então, a gente tem o mutante 12, o mutante 27, 28, 30, 33 e assim por diante.
E a gente pode analisar esses mutantes individualmente. Então a gente pode fazer multi-show e especificar um ID, por exemplo, 12, e a gente vai ver a alteração que foi feita naquele mutante. Então, nessa linha aqui do programa, ele apagou essa linha aqui, né, e adicionou essa linha aqui. E, na verdade, as linhas elas só têm uma única alteração, bem simples. Aqui a gente tinha o número 30 e ele mudou para o número 31. Então, a gente pode utilizar outro comando chamado multi-html, e a ferramenta gera para a gente um arquivo HTML que vai mostrar todas as alterações dos mutantes que sobreviveram, tá? Então a gente rodou aqui o comando e ela gerou para a gente aqui um arquivo chamado cal.py.html com essas informações. Então vamos dar uma olhadinha lá nesse arquivo. Então tá aqui, a mutante 12, mutante 27, e o que a gente pode observar nesse arquivo é que da grande maioria dos mutantes que sobreviveram, a maioria deles são relacionados à função main. Então, como a gente não criou casos de testes para a função main, naturalmente todos os mutantes referentes a essa função, eles sobreviveram porque não existe nenhum caso de teste que está exercitando o comportamento dela. Então, para o contexto dessa aula, a gente vai ignorar esses mutantes, tá? A gente vai dar uma olhadinha só em alguns mutantes relacionados às outras funções que foram as funções que a gente criou casos de testes com 100% de cobertura, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no mutante, nesse mutante 27, que é um mutante interessante. Ele fez uma alteração aqui na linha 47, é isso? Vamos dar uma olhadinha no código-fonte para ver a linha. Então, na linha 40 e 44. Então, a linha 44, originalmente, ela tinha essa expressão e ela foi substituída por essa expressão. O que ele fez, na verdade, foi adicionar aqui um operador de igualdade. Na condicional, ela verificava se o mês era maior do que 2, e depois ela passa agora a verificar se o mês é maior ou igual a 2. Tá? Então, o que ele está querendo dizer é o seguinte, na verdade, que se o nosso código-fonte fosse dessa forma aqui, o nosso conjunto de casos de testes, ele não é bom para identificar esse defeito. Então, se por acaso eu executar o meu conjunto de casos de testes, pytest, test call, você vai ver que todos os casos de testes eles continuam passando, mesmo com esse defeito inserido no nosso código-fonte. Então, a graça do teste de mutação é exatamente essa. Ele medir a qualidade do nosso conjunto de casos de testes e ser um guia para a gente criar casos de testes melhores. Então, a gente pode pegar essa informação aqui e, com base nessa informação, a gente pode adicionar um novo caso de teste. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos analisar essa informação aqui e vamos criar um novo caso de teste com base nessa informação. Então, a gente tem que essa informação referente ao mês first month. Então, vamos criar um caso de teste que exercite essa informação para verificar se a gente consegue matar o mutante ou não. Então, na verdade, o que ele está verificando na condicional é se o ano é bissexto, né? E se esse ano ele é maior ou igual a 2. Então, se a gente criar um caso de teste em que a gente passa um ano bissexto e o mês igual a 2, por exemplo, a gente vai exercitar essa alteração proposta pelo mutante. Vamos ver o que acontece então. Então, se a gente vir aqui nos casos de testes e adicionar um novo caso de teste, eu vou criar um novo método para ficar mais claro. Então, vou colocar aqui def test first month e vou adicionar aqui mutante. E não vou passar parâmetros, e eu simplesmente vou especificar aqui a chamada da função. Vou pegar essa expressão aqui para facilitar. Então aqui, isso aqui é o valor da execução, e eu vou chamar a execução com o mês 2, que é o que a gente está querendo explorar, e um ano bissexto, o ano 2020 é um ano bissexto, então a gente pode especificar aqui 2020. Tá? E o expected result aqui no caso é exatamente o dia da semana que esse mês 2 de 2020 começa. Então, se a gente verificar aqui no calendário, mês 2 de fevereiro, ele começou em um sábado. E se a gente fizer a contagem aqui do referente ao dia da semana, então domingo é 0,
segunda é 1, terça é 2, quarta é 3, quinta é 4, sexta é 5 e sábado é o dia 6. Então, passando esse parâmetro aqui, a gente espera que o resultado aqui fosse 6, tá? Então, primeiro a gente vai executar com o nosso código-fonte aqui, vamos ver o que acontece. E depois a gente vai olhar para a mutação, tá? Então, criado um novo caso de teste, eu vou executar ele sem a multimute, só para a gente ver o que acontece. PyTest, underline call. E tá aí, realmente o caso de teste está passando, então o nosso programa aqui está corretinho. E agora, se a gente executar com a multimute, vamos ver o que acontece com relação aos resultados. Então vou limpar aqui a tela, vou caçar aqui a diretiva de execução da multimute. Lembrando que no primeiro relatório que a gente tinha aqui, esse era o mutante número 27, e a gente tinha matado 126 mutantes de 233. Então vamos executar agora com esse novo caso de teste e vamos verificar o que acontece. Então está aqui a execução da multimute com o nosso caso de teste extra. Agora a gente tem 128 mutantes mortos e 105 mutantes ainda permanecem vivos. Ou seja, com a adição desse novo caso de teste, a gente conseguiu matar 2 mutantes. Se a gente verificar lá o relatório HTML, gerando o relatório HTML novamente, se a gente for observar os resultados dentro da pasta Downloads, a gente vai observar que o mutante número 27 não está mais presente, porque ele acabou morrendo com aquele caso de teste esse que a gente adicionou. Então, a atividade do teste de mutação vai consistir basicamente na repetição dessa atividade. A gente vai observar os mutantes vão ser os requisitos de teste, e com base nas informações de cada um dos mutantes, a gente vai criar novos casos de testes e vai executar esses novos casos de testes contra o nosso programa cal e contra os novos mutantes. Essa atividade de executar os novos casos de testes contra o cal pode fazer com que a gente acabe revelando defeitos que a gente não conhecia dentro do cal, ou, na pior das hipóteses, a gente vai montar um conjunto de casos de testes que seja mais completo em relação ao conjunto de casos de testes que a gente tem no momento, de tal forma que esse conjunto de casos de testes vai nos dar segurança para que futuramente, quando a gente faça algum tipo de alteração no programa cal, a gente esteja resguardado de que essas alterações elas não vão impactar de maneira no funcionamento do programa cal. Por exemplo, como a gente, com base no mutante 27, a gente criou esse caso de teste, se em alguma refatoração futura a gente, por engano, inserisse o operador igual aqui no ponto da mutação do mutante 27, como a gente já tem um caso de teste que blinda a gente desse tipo de problema, ao executar o PyTest com esse conjunto de casos de testes mais completo, você vai observar que esse caso de teste ele vai prevenir que a gente cometa esse erro em refatorações futuras. Então, se no primeiro momento a gente não tiver não encontrar nenhum tipo de defeito no programa cal, mas no futuro momento, se a gente for fazer algum tipo de refatoração, esse conjunto de casos de testes aprimorado com a aplicação do critério de teste de mutação nos dá a segurança de que a gente não vai cometer nenhum tipo de engano, nenhum tipo de deslize no momento de melhorar as funcionalidades do programa que a gente já existe. Então, basicamente, para a ferramenta Multimute, esses são os principais são as principais funcionalidades. De uma maneira geral, essa ferramenta ela é relativamente simples, sob o ponto de vista de que ela abstrai muitas informações para o testador, principalmente informações com relação aos operadores de mutação que estão sendo utilizados, os casos de testes que foram responsáveis por matar determinados mutantes. Mas ela também acaba se tornando uma ferramenta prática e menos complexa, deixando a cargo do testador somente a atividade de criar casos de testes e de verificar os relatórios desses novos casos de testes criados. Tá?
Para Python também existe uma outra ferramenta de teste de mutação chamada Cosmic Ray. E a gente pode futuramente criar outra atividade, outro vídeo para a gente explorar um pouco os conceitos dessa ferramenta e ver quais são os benefícios dela e quais são as diferenças com relação ao Multimulti. Por fim, eu gostaria de propor uma atividade para quem tiver interesse. A minha sugestão é que vocês observem o repositório, que está aqui o link, e vocês façam um fork desse repositório para que vocês possam utilizar as informações desse vídeo, criar casos de teste com base no relatório disponível para Multimulti e criar novos casos de teste para matar esses mutantes que ainda estão vivos. E após criar esses casos de teste, inserir esses casos de teste no repositório que você criou com base no fork e fazer uma sugestão de pull request para o meu repositório. De tal forma que, se você cumprir essa atividade, no final a gente vai ter um repositório que possui um conjunto de casos de teste tanto adequado para o critério de cobertura, que a gente já tem aqui a lista de casos de testes adequado para esse critério de cobertura de linhas e comandos, mas também a gente pode passar a ter um conjunto de casos de testes adequado ao critério de teste de mutação. Então, por essa aula era isso e até a próxima.